Estamos no ar, então, Michele. Uma boa noite. Boa noite, Simone. Daqui a pouco começa a entrar os nossos companheiros de live. É um prazer estar com você aqui hoje. Quero agradecer você por ter aceito esse convite de participar e vir falar um pouco com a gente sobre essa temática que é bastante importante, né? E eu queria que você se apresentasse, né? Contasse quem você é, o que você faz e a sua relação com a temática do autismo, né? Nós temos como temática hoje o autismo em menina e o subdiagnóstico, né? Que aí a Michele vai contar um pouco para a gente sobre a experiência dela com o autismo, né? Com essa relação do diagnóstico, subdiagnóstico. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Simone, é um prazer estar aqui com você. Já entrou bastante pessoas, para a gente não ter que ficar voltando, repetindo o assunto. Não, Tem quantas pessoas? Você pode começar que eles vão entrando aí, porque depois a live fica gravada, e aí o pessoal tudo bem. assistir. Então, vamos do início, né? Meu nome é Michele Malab. Eu fui diagnosticada Asperger já na fase adulta, após o meu filho Pedro ser diagnosticado. Eu hoje sou graduanda de psicologia, graças a essa peregrinação do autismo, que eu estudo, embora não, eu estou no 4º período hoje de psicologia, eu estudo autismo desde 2005. Então, desde 2005, que meu filho foi diagnosticado, e nós não tínhamos aqui em Belo Horizonte profissionais qualificados, nós tínhamos apenas 2 na época. E eram muito caros, então, assim, eu tive que correr atrás, eu não podia ficar brigando com político, com políticas públicas, por mais que é importante isso, a gente tem que correr atrás, mas quando você olha para aquele serzinho ali, seu filho, não dá para esperar, né, Simone? Então, a gente tem que tentar o que a gente pode, e eu fui para a internet, selecionei muita coisa boa, porque tem muita coisa na internet também que não presta, 5% do conteúdo ali é descartável. E eu, como leiga na época, como mãe apenas, não sabia nada de autismo. A única experiência que eu tive sobre autismo era um professor meu que tinha um filho autista, mas bem aquele autista clássico, com as estereotipias, não verbal. Então, eu achava que aquilo era autismo, que era só se resumir aquilo. E ao fim do meu filho ao mundo, que eu vi quando eu ainda era criança, né? Também era uma visão bem estereotipada. Então, para mim, autismo era aquilo. Quando meu filho foi diagnosticado, eu entrei na fase de negação. Eu estou contando tudo isso porque isso é uma história de como eu fui também. E eu comecei uma peregrinação por consultórios, onde um dos profissionais apontou, falou, olha, eu acho que você está dentro do espectro. Eu não quero fechar agora o diagnóstico dele, porque ele é muito novinho. Olha o engano, olha o erro. Né? Ele é muito novinho para fechar o diagnóstico. E eu lembro que ela cometeu um outro grande erro, foi porque ela saiu da sala, em determinado momento da consulta, para testar o Pedro. Fazer um teste, sai da sala. E eu saí da sala. No que eu saí da sala, ele automaticamente correu e foi até mim. Aí ela disse, pode voltar, porque um autista não faria isso. Não queria vínculo. Aí, nessa hora, e olha que eu era leiga, tá? Eu lia, mas assim, eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Qualquer criança, sendo ela autista ou não, se o cuidador dela, se o vínculo dela sair da sala e deixar com o estranho, ela vai correr atrás. E ele tem idade, não sabe se estou voltando, se eu estou abandonando ele ali. Então, isso para mim, e mais a sua suposição que eu tenha algo também, e eu sou uma pessoa normal, porque eu achava que eu fosse normal, não sabia, né, das coisas. Depois a gente vai começando a olhar. E saí do consultório e não voltei mais, porque foi um erro, assim, grotesco, né? Você achar, porque a criança autista correu, não ter vínculo, tudo isso são mitos que já são derrubados há muito tempo, né? Então, depois de um tempo, Pedro foi diagnosticado com quase 4 anos pelo Dr. Walter Camargo Júnior, que é uma das referências, psiquiatra referência aqui em Minas Gerais,
E eu comecei, não tinha terapeuta, tinha psiquiatra para diagnosticar, mas não tinha muita terapia. Eu comecei a estudar, estudei muito ABA, estudei Sunrise, Floor Time, fiz uma salada, eu usei muito ABA nele, mas assim, um ABA muito lúdico, nada assim de mesinha, né? Eu usava ABA em tudo quanto era lugar e tudo. Foi muito bacana com ele. E Pedro começou a desenvolver a linguagem. E hoje eu acredito que, pelo fato de ele estar no espectro também, eu consegui identificar os gatilhos. Olha, aquilo ali, ele fazia isso tudo, e eu não anotava, mas minha cabeça ficava processando aquilo. Eu falei, vou fazer assim. Aí fazia e dava certo. Tanto que está no meu livro, nesse meu primeiro livro, que é o Na Montanha Russa, Vivendo a Maternidade no Autismo. Aqui é difícil colocar. E está tudo aqui. E aí, voltando à pergunta, depois que passou a questão do luto e ele foi diagnosticado, eu comecei a fazer os tratamentos sozinha, não tinha ajuda de ninguém. Depois começou a ter alguns profissionais para estar auxiliando. E quando foi em 2013, ele já estava com 8 para 9 anos, se eu não me engano. Já tinha minha segunda filha, estava novinha. Eu tive o meu diagnóstico de autismo. Eu tive uma crise muito forte. E aí, meu marido disse: Ó, Michele, todos os profissionais diziam: olha alguma coisa, você tem isso, tem aquilo. E eu já tinha um histórico, a gente que tem diagnóstico na vida adulta, não é coisa que surgiu do nada. Uhum. São pessoas que passaram a infância inteira pulando de especialista em especialista, sendo medicadas com absurdos igual Gadernal, Rivotril, sabe? Então, assim, ia passando. Então, tinham vários fatores que eu falo aqui no meu Menina Asp, é esse livro aqui, esse livro aqui está tudo aqui. Muitos profissionais estão, inclusive, utilizando para poder estar identificando o autismo em meninas, né? E no meu caso, se eu estiver muito rápido, você me interrompe e vem com a pergunta, porque eu não paro. Então, assim, nos slides aqui, eu costumo misturar um pouco. O que acontecia? Eu nasci em 1975. Então, vamos colocar aí. Você, como profissional, sabe que o caso de uma criança Asperger, a gente ainda fala Asperger porque ainda se utiliza esse termo, né? Uhum. Quando for em 2022, né, que o CID-11 entrar em vigor, a gente já vai ser extinto e já vai estar uma outra nomenclatura e é autismo mesmo. Mas como ainda não entrou, no Brasil ainda se utiliza esse termo. Então, vamos colocar aí, uma criança diagnosticada com Asperger, geralmente os sintomas começam a aparecer quando a linguagem pragmática, quando as relações sociais ficam mais sofisticadas, que é geralmente na segunda infância, por volta lá dos 9, 10 anos de idade, onde aquela troca social começa a ficar mais difícil. Então, por quê? Porque o Asperger não tem atraso de linguagem, diferente do autismo. Então, ele é diagnosticado geralmente mais tardiamente por esse motivo, porque geralmente tem inteligência um pouco acima da média, consegue cognitivamente estar acompanhando os colegas na escola, consegue responder bem as questões, ele lida muito bem com o adulto. E comigo não foi diferente. Só que você pensa, eu nasci em 75. Então, vamos supor que em 85, com 10 anos de idade, eu teria já apresentando esses problemas. Como apresentei, que está inclusive no meu livro, foram feitas anamneses, foram feitas várias entrevistas com familiares. Então, eu com 7 anos já apresentava uma questão social muito difícil. Então, vamos colocar, com 10 anos de idade a coisa piorou, né? Que começam as relações ficarem mais complexas. Só que a síndrome de Asperger só entrou no CID-10 em 1990. E só entrou no DSM-4 em 1994. Então, como que eu, que nasci em 75 e estaria evidente esses sinais em 85, poderia ser diagnosticado com Asperger? Jamais, porque não existia. E não cabia também no autismo, porque do autismo não tinha como colocar. Não teve atraso de fala, não tinha estereotipia. Era uma questão mais social. E essas essas questões sociais, elas são vistas muito mais como, principalmente em meninas, né? Tá dando para me ouvir? Tá dando para te ouvir.
Tá. Principalmente em meninas, é vista assim, ela é tímida, né? É o jeito dela, porque aí eu percebo muito no autismo leve essa questão timidez, né? Não se leva para a questão da interação, né? Que a criança não consegue interagir, é mais um estilo, as pessoas veem mais como um estilo de ser essa falta de interação e não como uma dificuldade que a criança apresenta. Essa questão da timidez, eu tenho uma certa discordância pelo seguinte: eu nunca fui uma criança tímida. Eu sempre conversei muito. O que existe, eu acho que nem é uma. Existem sim pessoas tímidas, mas a gente está olhando aí a personalidade, já é outra coisa. Sim. Quando a gente fala em a pessoa mais calada, às vezes é a dificuldade, é não ter aquelas ferramentas sociais necessárias. Então, ela não é tímida, ela realmente ela se retrai, e a menina se retrai, e ela começa a copiar comportamentos. Copiar falas e usar em contextos, às vezes, que não são adequados, como eu fazia muito. Então, quando a gente fala timidez, tem que tomar muito cuidado, porque tem aquela que não é tímida. E aí se gera aquele problema, mas será que é? Será que não é? Eu falava pelos cotovelos. Só que era um contexto completamente fora do padrão. Eu chegava às minhas colegas de 11, 12, 13 anos, falando de Édipo Rei, falando de Sófocles, de mitologia grega, de coisas assim que não tinham contexto com a idade que eu estava vivendo. Eu falava de política. O meu avô, eu acredito que é autista também, ele sempre permitia que eu assistisse o que eu quisesse. Então, assim, não tinha censura na minha casa. Então, coisas que hoje em dia as coisas são assim absurdas que aparecem na televisão, criança vê. Na época era mais difícil. Então tinha que eram assim absurdas, né? Então a novela do Nabi, que é bem pesada para a época, eu assisti porque ele dizia tem que assistir porque é história de Minas Gerais, de Araxá, então você tem que assistir. Eu era do Clube do Livro, fui do Clube do Livro mais nova do Brasil, anos de idade. Eu lia muito. Eu escrevi 9 livros até os 12 anos. Então, são situações que uma criança normal não faria. Não tinha amizades, não conseguia fazer amizades. As amizades eram da escola e eram barganhadas, sempre tinha que dar uma borracha, que é até o que está aqui no meu livro, troca-se uma borracha cheirosa por um amigo. Estou cheia de histórias assim. Era festa de aniversário que ninguém vinha, porque você pergunta uma criança autista de autofuncionamento e um aspas, quem são seus amigos? A maioria responde assim, são os da escola. A maioria, a gente não vai generalizar também, porque tem alguns que conseguem, mas a maioria responde dessa forma. Então, são questões sociais que elas afetam a comunicação, que elas afetam as relações. Tem a questão da teoria da mente, dos neurônios espelhos, do que muitas vezes eu não sabia o que as pessoas esperavam de mim. Então, soava como grosseria, soava como uma pessoa que não está interessada no que o outro está dizendo. E muitas vezes, realmente, eu não conseguia decodificar o que o outro estava dizendo. Então, são muitas questões assim. E a menina, ela tem uma facilidade muito maior de camuflar sintomas, porque ela realmente quer estar dentro daquele meio, diferente do menino. E outra dificuldade é que a menina raramente explode. Estou falando da leve. A gente falar da é outra seara. Mas a menina leve, a autista leve, geralmente ela explode em casa, entre os seus. Ela raramente vai explodir na escola, ela raramente vai explodir na rua. E quando isso acontece, é porque já entra um surto, já entra uma crise, e é quando ela é encaminhada para atendimento. Já o menino, não. O menino, ele explode por qualquer coisa. Ele tem mais facilidade de agredir, de jogar um lápis, de jogar um estojo, de bater. E quem você acha que vai ser encaminhado para um atendimento? Uma menina de 9 anos que fica lá quietinha no canto dela e não dá trabalho para ninguém, por mais que ela esteja em sofrimento, que ela não sabe dizer, ou aquele menino que foi lá e revidou um soco, revidou um desaforo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu só quero dizer boa noite para o pessoal que já está chegando aqui, nos disse boa noite, a Andresa, a Andrelise, a Sayonara. Pessoal, se vocês tiverem perguntas para estarem fazendo, podem colocar também, nós temos mais pessoas
nos assistindo também. Só lembrando, quem não está dentro da página, vem até a página para poder fazer pergunta para que a gente possa ver, senão ela não aparece. Michele, eu já atendi a adultos, né, que com 20, você falou da questão clínica e médica, né, de tomar medicamento. Teve um rapaz que com 23 anos ele chegou a ir ao clínico geral e foi por causa disso que ele chegou até mim, mas ele sempre com aquela questão de que ele achava que ele era tímido, né, e aí sempre foi tido como tímido, mas aí quando chegou na adolescência e já com 23 anos já é adulto, né, e começou as questões de ansiedade, e aí ele foi para o mercado de trabalho, ele estava fazendo faculdade, e ele começou a sentir que não estava legal, que ele não conseguia, que era mais forte que ele foi procurar um médico. E conversando com a mãe, a gente observava dentro do histórico clínico dele que ele já apresentava isso. E as questões também dentro da escola, né, que não foi percebido isso. Acredito que, como você falou, a questão, né, de estar passando, de não ser aquela criança que incomoda, né, porque é quietinho, fica ali. E na questão da menina, eu acho que se acentua muito mais, né, essas questões do leve. E o que eu queria perguntar para você é em relação das pessoas de acreditarem, né, de acreditarem que é o autismo, porque ver você aqui conversando, que você é escritora, que você é mãe, que muitas pessoas ainda têm esse preconceito de achar que o autista é só aquele autista severo, né, de achar assim, não, mas não é possível, e você enfrentou nesse momento, depois do teu diagnóstico, mas será que é mesmo? Porque, veja bem, você tem família, você constituiu família, você trabalha, você, enfim, né, você tem uma vida que não depende de outras pessoas, no sentido que a gente, normalmente, tem-se a ideia de que o autista sempre vai ter uma necessidade de ter alguém junto com ele. Infelizmente, Simone, a gente está no Brasil, né? Então, a própria síndrome de Asperger, eu lembro que eu estava no início da caminhada, em 2005, e aí ficava era um grupo de mães muito seletivo, que depois todo mundo foi para cada um para um lado, porque, infelizmente, o mundo azul é muito desunido, existe muita desunião, muita gente querendo aparecer mais do que o outro, essas coisas, e eu realmente nunca liguei para isso. Então, o que acontecia? Até meu filho, que ele é diagnosticado moderado, por ele ser verbal, eu digo moderado pelo seguinte, o diagnóstico dele, do Pedro, consta como leve. Porém, pelo grau de ajuda que eu vejo que ele precisa, eu digo, para mim é moderado. Por mais que no laudo esteja leve, na minha concepção, do que hoje passou a ser o leve, e eu acho que essa questão do Asperger ter sido colocado dentro do autismo também foi um reforçador de complicação, muita complicação. Eu, na minha opinião, não deveria ter colocado, porque são demandas muito diferentes. Então, a gente acaba sofrendo preconceito devido a isso. Você vê um autista moderado para leve, mesmo leve, é muito diferente do Asperger. Você sabe disso, você, melhor do que ninguém sabe disso, é muito diferente. E eu acredito que futuramente vão ter que rever isso. Por mais que não queiram colocar lá o nome de Asperger, por causa daquelas confusões que teve lá da eugenia nazista, que se levantou essa questão, mas eles vão ter que rever, porque é muito discrepante, tá? Então, eu sou até muito atacada dentro da comunidade de autistas adultos, com essa questão de neurodiversidade, porque é aquela coisa de um jeito de ser, e para mim é uma deficiência, porque me traz prejuízo, sempre me trouxe desde criança prejuízo, e até hoje, fazer adulto, ele me traz prejuízo funcional. Então, eu quero colocar algumas questões em relação a isso, para ver se as pessoas entendem que autismo muito leve existe, tá? Uhum. Primeira coisa, quem se torna autista depois de adulto? Os sinais têm que estar presentes na primeira infância. Então, já estava tudo lá, só não tinha gente para poder diagnosticar e não tinha nome para aquilo. Foi desenvolvendo. Quando chegou na fase adulta, esses sinais, alguns desaparecem, outros não. Assim como qualquer diagnóstico. Você vai trabalhando, terapia,
às vezes a terapia da marra, da vida de escola, de tudo, vai desaparecendo. Só que ainda permanecem alguns que são bastante grandes e dão prejuízo funcional. O que é o prejuízo funcional? É você não conseguir se manter no emprego, é você ter dificuldades com o relacionamento, é você ter dificuldade em fazer amizade, é você poder cometer suicídio, você teve vários problemas de comorbidades junto com isso que te trazem prejuízo. Isso é um prejuízo funcional. Então, essa é a regra básica para diagnosticar um adulto, tá? É claro que muitas pessoas falam assim, mas ela não parece, ela está falando. Mas convive um dia. Já aconteceu com um profissional comigo que não me conhecia, da gente estar viajando para fazer palestra, né? Então fica no mesmo hotel, aí geralmente vai almoçar junto, fica lá 2, 3 dias, né? E a pessoa no meio do caminho fala, nossa, Michele, realmente, ou então me dá um toque, nossa, não faz isso não. E agora eu vi que realmente porque é muito sutil, sabe? E eu sou da pessoa que eu não vou ficar inventando estereotipia para dizer que sou autista. Eu tenho uma pulseirinha quando eu estou muito, muito nervosa, eu estou com uma mesa de discussão, por exemplo, mesa redonda, eu fico muito nervosa, porque eu não sei a pergunta que está vindo e eu não tenho slides. Então, eu fico com essa pulseirinha, eu tenho ela há mais de 5 anos, debaixo da mesa, brincando com ela. Me regulando, né? Então, a gente se regula o tempo todo. Então, eu não tenho nenhuma intenção, nunca tive. Você não vê minha rede social dizendo assim, porque eu sou autista, porque não sei o quê. Eu coloco as minhas dificuldades e eu sei que muitas pessoas que não são autistas também têm essas dificuldades. Só que, para quem tem diagnóstico, isso é muito mais potencializado. É muito mais complicado. Por isso que é um transtorno, né? Você pode ser uma pessoa com a tendência a ser mais triste, mais reclusa, mas daí a ter uma depressão é diferente. Então, com o autismo é a mesma coisa, as pessoas têm que começar a aprender a ter mais respeito, e eu acho muito engraçado, porque o que as mães mais buscam, pelo menos quando a criança é pequena, eu vejo nos consultórios, eu dou treinamento de pais também, e era o que eu buscava, era o que as meninas que começaram comigo buscavam também. Eu quero meu filho funcional. Eu quero meu filho. Hoje a gente nem usa esse termo mais ridículo, que é sair do espectro, a gente já sabe que isso não existe, mas já caí nessa falácia também. Quero que meu filho um dia passe e ninguém perceba que ele tem autismo. Um leigo possivelmente não vai perceber, mas um profissional percebe. Quem tem convivência com autismo percebe. E em relação às pessoas me disserem que eu sou ou não, nunca ninguém chegou para mim, nunca tiveram coragem de dizer assim, você não é. Por que elas não terem coragem de fazer isso? Porque é o processo. E isso eu falo abertamente. Se eu souber de print, de tiver provas de que alguém disse que eu não tenho, eu não tenho, eu processo. Porque eu acho que isso é uma falta de. E a gente tem que pensar dessa forma. É a falta de respeito com a pessoa que tem o sofrimento, que lutou, é falta de respeito com a história da pessoa, é falta de respeito com o profissional que diagnosticou. Então, isso é digno de processo. É o que eu já fiz uma live sobre isso. Eu falei, gente, tem alguma dúvida? Eu acho que tem muita gente aí que. E o que acontece por isso? Muita gente não tem laudo. E um dos critérios que eu falo, gente, tem que ser laudado. Não adianta. Você tem que ir 10 profissionais para ter o laudo, você vai em 10 profissionais. Mas para você dizer assim, olha, eu sou uma pessoa com autismo, eu tenho que ter um laudo. Eu não posso acordar e me sentir assim. E está tendo uma onda muito grande de gente que está fazendo isso. E isso também atrapalha muito as políticas públicas, atrapalha a conscientização. Tem gente que é simplesmente grossa e fica falando que é autista. Então, assim, é a banda que eu defendo. É autista, tem a laudo. Sem laudo não existe. É a primeira coisa, né? Então, eu ando com o meu na bolsa. O pessoal me deixa eu ver como é que é, eu mostro, tudo bem. Agora, eu não vou sair mostrando na internet. O diagnóstico é para gente, é um direito nosso. Né? Ninguém, se você um dia me encontrar na palestra, Michel, deixa eu ver como é que o seu médico colocou, para poder ver como é que é, para me ter uma ideia. Eu mostro, não tem problema nenhum. Agora, a pessoa virar, eu quero ver a verdade. Aí eu já não mostro. Porque eu acho que né, é uma falta de respeito. Então, eu acho que as mães têm que repensar, porque se elas lutam tanto pela independência dos filhos,
e elas criticar justamente aqueles que conquistaram essa independência, é um pouco que não cabe, né? É meio contraditório. E eu acredito, eu hoje, como estudo psicologia, eu já tenho uma outra visão disso também, questão de negação também, né? Porque alguns casos você sabe que não vão chegar nem perto do moderado, que dirá do leve. Então, eu preciso me certificar que o meu realmente é. Aquele ali não parece nem um pouco com o meu. E é por isso que eu sempre bato nessa tecla, que tem que ser revisto. E eu espero que no próximo DSM isso seja revisto. Nós tem duas perguntas aqui que elas são parecidas, que pergunta sobre a criança, como identificar com criança com 2 anos, mas por volta dos 2 anos, mais ou menos. Né? Eu acredito que seja uma mãe que esteja perguntando, e assim, você como mãe, né, o que te levou a isso, a essa desconfiança, a perceber, o que chamou a Deu uma atenção? Olha, teve uma frase que eu vi outro dia, foi um texto da Renata Batista, psicopedagoga, que eu achei muito interessante. Ela fala o seguinte: a gente não consegue, para você conseguir identificar uma criança de desenvolvimento não atípico, né? Não Neurotípico? atípico, tem que entender como funciona a criança típica. Uhum. Então, por exemplo, muita gente se pega, e isso também desde meu filho pequenininho na maternidade, eu percebi a diferença nele. Ele não olhava quando amamentava, ele não sorria, ele não interagia. Só que era primeiro filho. As coisas eu achava estranhas, mas eu não tinha certeza. Quando a minha filha Alice nasceu, é que eu falei, meu Deus, na maternidade já podia sair com diagnóstico, porque é totalmente diferente. Então, o que eu falo muito, eu estou falando, gente, como estudante, pesquisadora e mãe, que eu estudo autismo tem mais de 14 anos. Eu não sou profissional, tá? Mas uma coisa que eu digo, eu gosto de deixar bem claro isso. O que eu digo é o seguinte: a gente tem que pensar, não é no que a criança está fazendo de errado que caminha para o motivo. Por exemplo, não é na estereotipice. Você tem que pensar nos marcos de desenvolvimento, no que ela deveria estar fazendo e está fazendo. Então, por exemplo, se a criança ela tem 1 ano de idade, ela não aponta, ela não tem uma comunicação, ela tem um repertório muito pequeno de palavras, ela não tem a atenção compartilhada, ela não brinca com os brinquedos normalmente, ela não entende ações, ela não responde o nome dela. Então, são coisas, ela vai de colo em colo, por exemplo, sem ter medo de uma pessoa. Então, tem que se ver, eu acho que se peca muito nessa questão do diagnóstico infantil precoce, é isso. Porque você fica muito fixado assim. Ah, mas está andando na ponta do pé, o pai também andava. Ah, mas estereotipia. Gente, qualquer criança pode andar na ponta do pé. Eu conheço criança que anda na ponta do pé e que não tem autismo. Eu conheço criança que emparelhou carrinho que não tem autismo. Então, não é somente 1 ou 2 sintomas ali. Tem que ser um conjunto de sintomas e, principalmente, focar o que ela deveria estar fazendo. Eu, por exemplo, eu tenho muita gente na minha rede social e eu não gosto, eu não chego para ninguém e falo, olha, não falo, seu filho. A gente às vezes dá uma dica, né? E eu vejo bebês, às vezes de amigos colocando, e eu falo, meu Deus, coração gela. Que o menino está com 2 anos e eu fico vendo as fotos, e as fotos estão sempre olhando para cima, eram as minhas e eram dos meus filhos. E o menino ainda não está falando, e tá lá brincando com o negócio completamente. E aí eu vejo uma criança de 6 meses com aquela interesse de engolir a vida, que é uma coisa que a gente vê muito nisso, né? A criança típica ela já nasce ali pronta, de um dia para o outro ela tem aquela evolução e aquela coisa do contato ocular, da má atenção, que o autista não tem. Então, às vezes as pessoas colocam assim, às vezes tem umas mães que colocam um videozinho lá, você acha, colocando aqui, gente, nessa época, quem diria que ele era autista? Aí eu falei, gente, eu sabia as coisas aqui. Antes eu não percebia também.
Mas hoje, comparando crianças da mesma idade, você vê que é totalmente diferente a interação. A busca pela E eu acho que essa questão da negação, né? Às vezes, enquanto profissional, eu percebo isso, né? Dos pais conseguirem identificar esse marco do desenvolvimento, né? Ah, mas o pai também demorou, essa questão do pai, o pai também demorou para falar, né? E mesmo tendo outro filho, ainda assim aí peca porque quer comparar, ah, mas é que ele é diferente. E aí a criança fica perdendo um tempo de estar sendo desenvolvida, né? De estar sendo estimulada por conta de ficar esperando essa negação, né, do pai em relação a isso, dos pais. E isso é óbvio, Simone, porque geralmente o pai que identifica, porque ele também tem o autismo, só que não é identificado, não é diagnosticado. Ou ele tem o diagnóstico ampliado, que 70% dos pais ou mães, mais dos homens, né? Mas tem estudo que fala que 70% dos pais de crianças com autismo têm diagnóstico ampliado do autismo. E os outros 30%, eles têm o diagnóstico. Se eles correrem atrás, eles vão achar o diagnóstico. Tanto os requisitos básicos de ter o diagnóstico depois na minha fase, igual eu fui dos 30 anos, geralmente, é você ter o filho autista. Por quê? Porque é quando você retorna para os consultórios. Meu filho não tinha autismo. Eu não ia ter que ficar levando ele em consultório, ninguém ia apontar nada em mim. E eu ia continuar medicando, sem saber. Então, eles falaram assim, mas fulano, mas eu fazia isso. Tudo bem, então é hora de também avaliar se você também tem autismo, porque senão isso ainda vai piorar a questão de você ajudar a criança. Porque o pai vai ficar sempre falando, eu consegui, eu fiz. Eu consegui muita coisa, mas se meu filho não tivesse o suporte que ele teve, ele não teria conseguido nem metade do que ele está hoje. E você fala, ele está igual a mim? Tá. Eu sou levíssimo, estou entre o leve e o sair do espectro. Se existisse sair do espectro. Né? Se eu não tivesse tantas coisas que só eu sei, o dia que você ler Nina Astro, você vai entender melhor. Mas o meu filho não, ele está entre o moderado e o leve. Ele provavelmente não vai ter condição de uma vida autônoma. Aqui tem uma... Rosângela está falando aqui, eu vou colocar para você ver. Boa noite, Michele. Ai, a Rosângela é minha linda do coração, que eu amo. Rosa. A Kelly Costa colocou que está ouvindo eco. Kelly, do meu eco? Vocês podem, pessoal, vocês estão ouvindo bem? Pode colocar aqui para a gente se tiver. Eu estou usando o fone hoje para ver se dá uma melhorada. O meu está dando eco também? Eu acredito que seja o seu, Michele. Vou baixar um pouco o meu som, ver se melhora. Isso. Se não, coloca o fone. Melhorou, gente? Eu acho que ele melhorou. A Rosângela está colocando aqui. Pedro, 11 anos, TEA leve, altas habilidades. Teve o diagnóstico fechado desde os 2 anos e meio. Mesmo com desenvolvimento próprio para a idade, já percebimos alguns comportamentos que indicavam o TEA, desde os primeiros meses. Isso nos direcionou às intervenções precoces que favoreceram o crescimento e desenvolvimento do nosso menino Aspen. Que lindo, Rosângela. As duas estão com eco. Eu acredito que é que seja alguma coisa. Deixa eu tirar aqui, então. Deixa eu ver se melhora. Engraçado que eu não estou ouvindo eco. Melhorou, Rosângela? Eu acho que o eco está vindo do seu. Eu já baixei aqui bastante. Você está com alguma porta aberta, janela aberta aí, Simone? Não, mas eu acho que agora deu certo aqui. Ela disse que está bom. Talvez fosse o fone. Eu abaixei um pouquinho aqui. Tá. Essa questão, eu sempre falo muito assim que, sabe a carteirinha de vacina da criança que tem a curva de desenvolvimento? Que eu falo que se os pediatras trabalhassem com os pais aquela curva de desenvolvimento e os pais conhecessem, né? Os pais, os profissionais conhecessem esses marcos do desenvolvimento,
o que realmente representa, porque eu vejo muita confusão, Michele, em relação à fala e linguagem. A criança tem fala, porém ela não se comunica, ela não faz uma linguagem comunicativa, não tem uma intenção nisso, né? Então, aí a gente vai perguntar, a criança, falou, ela fala desde os 2 anos, mas não é uma fala de qualidade, não tinha, não era funcional, né? Não fazia esse uso dessa fala. Aqui tem alguém que perguntou em relação à identificação do autismo leve. E eu acredito que muito que, assim, o que eu percebo que se confunde, né, muitos diagnósticos é essa relação de não se compreender a função social que a gente tem da fala e das interações, né? Que não basta só a pessoa conversar comigo, mas ela tem que ter uma troca, né? É um bate e volta dessa fala. E também essa relação do pedido, de quando precisar, ao invés da criança apontar, a criança falar o que ela quer, ela pedir, solicitar, né? Esse é o problema. Existe a linguagem funcional dela só solicitar o que ela quer, mas ela não conseguir ter uma conversa. Uma conversa tem que ter 2 pessoas, não é? E muitas vezes o autista é um monólogo. Eu conversava, eu fazia um monólogo, eu discursava sobre o que eu queria falar, mas eu não ouvi o que a outra pessoa queria. E aí o assunto da outra pessoa, se for do interesse, eu não vou dar continuidade. É lógico que tudo isso, gente, com treinamento adequado, por isso tem fono, por isso que tem água, por isso que tem profissionais para poder ajudar. Né? Hoje em dia temos várias linhas que podem ajudar. Não é porque eu nasci assim, eu tenho que, né, igual o síndrome da Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. Não é isso, não. É um déficit, não quer dizer que é uma incompetência, não quer dizer que é uma deficiência que não tem reversão. Você vai trabalhando essas situações, né? E em termos dessa questão também dos marcos de desenvolvimento, essa carteirinha de vacinação, ela só passou a vir com esses marcos em 2010. Tem esse ponto também, que antes de 2010 não vinha. Eu sei porque minha filha já veio com esse, e era uma carteirinha rosa, porque a menina é diferente do menino também, então, e o Pedro não teve, o Pedro foi aquela carteirinha normal, então esse guia, né, não existia antes de 2010, então também a gente tem que levar isso em consideração, e principalmente, uma coisa que eu acho absurda é a falta de formação dos pediatras. Porque eu falava com a pediatra desde o início, olha, isso não está certo, olha, ele está fazendo isso, não está fazendo aquilo, e não foi me dado ouvido. Isso aí, eu acho que 99% das mães passaram por isso, principalmente quando o pediatra é de plano de saúde, gente. Eles te atendem em 15 minutos e mandam entrar o segundo. Então, assim, essa falta de conhecimento é muito difícil. Dr. Walter Camargo Júnior já fez um vídeo muito bacana, que é o Autismo em Bebês, pela FEMIG, de Minas Gerais, da Associação Médica. Eu até participei, isso foi em 2005, para poder treinar os pediatras. Eu levei o vídeo para a pediatra do meu filho, ela não assistiu. Meia hora de CD, eu falei, toma presente para você. Liguei depois, falei, você assistiu? Ah, não tive tempo. Assim, eu acho que é uma falta de preparo, porque ali é o começo de tudo. Se o pediatra começa a identificar, e quem que identifica o autismo hoje, na prática? São as professoras. A criança está ali no meio das outras crianças e ela tem aquela habilidade de lidar com todos, ela começa a ver, peraí, esse aqui está destoando. Porque quando você tem, ainda mais quando é filho único, com quem que esse pai e a mãe vai comparar? É muito difícil. Então, e tem que ter isso em mente, essa conscientização, ela tem que estar indo também de encontro. As faculdades de medicina mesmo, não se fala de autismo. A de psicologia já está abrindo mais, a terapia ocupacional, as outras áreas, mas a medicina ainda se fechou, que não se fala de autismo na faculdade de medicina. E isso tem que começar a ser divulgado também. Começar por aí, a gente ver como que a gente está tão atrasado. A gente ainda fala em diagnóstico precoce, gente, coisa que já passou, ó. A gente está falando em outras
linhas de tratamento e intervenção de em casa, terapia, e, com mais horas, e a gente está falando, né, discutindo o óbvio. Tem criança, tem adulto aí, tem adolescente de 12, 13, 14 anos, em interior severo, que não tem diagnóstico. É uma coisa assim absurda. Exatamente. E você imaginar que essa criança passou por a escola, por um tempo ela conviveu em sociedade e não foi identificada, né? Porque a Não foi gente... identificada. Por quê? Porque falta informação. E foi um dos motivos que eu escrevi Montanha Russa, e é um livro de muito, assim, fácil literatura, é porque eu quis dizer o seguinte, falei, gente, eu tive que fazer sozinha porque eu não tinha quem me ajudasse. Talvez tivesse com um profissional certo naquela época, meu filho tinha deslanchado muito mais rápido. Mas eu fiz o que eu pude fazer, eu larguei a minha vida para fazer. Mas você pode ter profissional, é melhor. Mas se não tiver um profissional, se não tiver nada, pelo menos alguma coisa você tem que fazer. Mas aquela pessoa, a criança não pode ficar sem estimulação. Ela não pode Exatamente. ficar, que seja brincar com ela ali com a brincadeira funcional. Tem tantos profissionais sérios que colocam brincadeiras funcionais que você pode estar fazendo. O brincar tem que ter funcionalidade, não é um brincar simplesmente por brincar. Tem que ter um link ali. Vai demorar a aprender? Vai, mas uma hora vai aprender. A Fabiana está perguntando se autismo é genético ou quem nunca teve diagnóstico pode ter na família. É difícil, assim, eu vou falar pelo tá aqui, tá, gente? Os estudos apontam que, vamos botar aí, tá 90% de chance de ser genético. Isso é muito comprovado, né? Porque a quantidade de diagnósticos de pais, de irmãos que vêm também, quem tem um diagnóstico de autismo na família começa, mas meu avô era, meu pai também era, por mais leve, teve casos mais graves também. Então, assim, genético tá? Agora, dizer que nunca teve na família, pode ter, eu não sou geneticista, eu não posso responder essa pergunta. E às vezes não teve o diagnóstico, né? Exato, é a questão de não ter tido diagnóstico. Então, se você não sabe, né? Porque eu acho muito difícil não ter tido, porque não ser genético, porque está muito claro, é a causa mais possível. Não é vacina, não é mãe geladeira, que graças a Deus já né, embora a psicanálise ainda teima em vir, e a gente tem sempre que estar lá brigando, como eu estou sempre lá brigando, até na faculdade de psicologia mesmo, eu sou a carne de pescoço dos professores lá por causa desse assunto, né? Mas não tem como não ser genético. Eu acho que daqui uns 10 a 20 anos já vai ser totalmente comprovado. Uhum. A Paola está perguntando em relação ao TOD e o déficit de atenção, se elas estão relacionadas. Não sei se no caso de vocês, se vocês trazem alguma comorbidade junto ou não. Olha, eu trago o transtorno de retenção correlacionado até o uso Venvance. Então, Uhum. eu venho muito premiada, porque eu vim com atenção, eu vim com ansiedade crônica, tratada com medicação, e eu vim também com, ai meu Deus, esqueci o nome agora, depressão. Então, assim, eu já vim premiada, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas fulano foi diagnosticado com depressão na infância. Gente, depressão é comorbidade, dependendo da situação. Porque na medicina, você vai diagnosticar pelo que é mais forte. Então, por exemplo, acontece essa confusão com o síndrome de Down, né? Existem estudos que dizem que 60% das pessoas diagnosticadas com síndrome de Down, 60% possui algum tipo de autismo. Só que como a característica da síndrome de Down ela é mais evidente, o primeiro diagnóstico é a síndrome de Down. Uhum. Pode ter autismo. Não tem nenhum problema de ter os dois. Só que eles vão diagnosticar pelo que é mais sério, pelo que é mais evidente e o que traz mais prejuízo para aquela pessoa naquela situação. Então, eu já conheci síndrome de Down com sintomas leves de autismo, com os dois diagnósticos. Então, isso pode acontecer sim. Agora, o meu filho, ele tem um transtorno
desafiador, o positivo desafiador bem, bem grande. Geralmente, gente, nunca vem sozinho. Eu nunca vi um autista que não tinha vindo premiado com alguma coisa, com um Kinder Ovo lá junto. Sempre tem alguma coisinha. Michele, eu queria fazer uma pergunta assim para você. Faz tempo que eu acompanho você nas redes sociais e assim, em relação as pessoas tratarem o autismo como assim as mães autistas como se fossem se vivessem naquele mundo de conto de fada, sabe? Que eu acho que assim, às vezes é uma coisa que acaba por atrapalhar um pouco, porque as pessoas às vezes deixa de procurar um tratamento, né? Deixa de atender aquela criança, deixa de ver. Tudo tratado assim, o autismo como se fosse o menininho, meu anjinho, sabe? Essas questões assim, para vocês que estão mais vivenciando isso, na luta ali a favor de ser tratado como ciência, de ser tratado como necessita tratar. Como que você enxerga esses tratamentos que se dão, às vezes, para a mãe do autista, para a criança autista, sempre visto como... Eu falo muito para as minhas alunas na graduação, na pós-graduação, o aluninho, meu anjinho azul, né, tem que ser tratado com carinho, entende? E não visto como realmente teria que ser tratado, né, essa condição. Olha, Simone, isso é um assunto que já rendeu muito BO também em Face. Pode ver que eu estou evitando colocar coisas em Face. Porque outro dia mesmo aconteceu aí do negócio da vizinha, negócio lá do biscoito, e enfim, a gente vê o que eu vejo muita mãe colocando lá mãe guerreira, e o termo mãe de autista, inclusive eu uso tem um texto meu no meu novo livro, que é o Pelo Direito de Pertencer, que já está na pré-venda, quem quiser adquirir, entre em contato comigo. Quando você fala mãe de autista, você já está tirando a sua identidade de mãe. Você rotula seu filho, ele é o autista. Meu filho não é autista. Meu filho, ele tem autismo. É o que eu falo aqui, no meu livro. Eu falo, autismo é o nome que Kanner deu para o que meu filho tem, além do que ele é, né? Agora, o nome do meu filho é Pedro Miguel. Então, eu não aceito que se dirija meu filho como o autista. É o primeiro ponto. Segundo ponto, ele é um ser humano com defeitos, com qualidades, e que tem que trabalhar. A gente não... Quando eu fico vendo, às vezes, autista adulto falar mal de aba, que aba não sei o quê, que aba robotiza, quer condicionar comportamento, e eu falo, gente, a vida nossa é comportamento sendo autista, sendo autista. A gente é condicionado o tempo todo. Às vezes até sem saber, né? E a gente, uma pergunta que o Dr. Walter me fez uma vez, que ele falou comigo o seguinte, o psiquiatra do Pedro, ele falou, Michele, o que você quer para o seu filho? O que toda mãe quer, que ele seja feliz. E ele disse, você entende que para ele ser feliz, o que ele precisa para ser feliz? Eu falei, ele precisa aprender a funcionar dentro dessa sociedade. Então, é claro que eu não forcei meu filho a nada, mas eu sabia o limite dele. Eu sabia que ele iria conseguir falar, que ele tinha o mecanismo todo ali, mas que ele estava me usando como ferramenta, mas quando ele queria ele falar, então, peraí, vamos desenvolver para ele falar. Essa questão de anjo azul, de criança especial, isso eu acho muito prejudicial em todos os aspectos. Primeiro porque você é uma negação eterna. É uma negação eterna. Isso impossibilita buscar ajuda para quem precisa. Eu tive minha negação por mais ou menos uns 4 meses de falar, não é autismo, não, esse povo está tudo doido, e é outra coisa. Mas ela durou só 4 meses, que eu falei assim, eu via meu filho ter dificuldade, falei assim, a minha dor não pode ser maior do que meu amor por ele. Ele está em primeiro lugar nesse momento. Eu sou uma adulta, eu que me vire, eu que vá tomar Rivotril,
que vai bater cabeça na parede, que vai chorar no travesseiro, debaixo do chuveiro, mas enquanto eu estiver com ele aqui, eu vou ter que fazer o papel de terapeuta para poder ajudar. Então, eu não concordo com esses termos, embora eu acho que é uma negação. Infelizmente, as mães não têm acesso à terapia, então é muito mais fácil, você acha comigo, muito mais fácil. Aceitação é uma coisa, modismo é outra. Eu aceito meu filho e eu amo meu filho. Mas eu não vou deixar meu filho simplesmente fazer o que ele quer, ou eu vou dizer, ele é assim, aceite como ele é. Não é dessa forma que as coisas vão mudar. Eu tenho que respeitar o limite dele. Agora, o que a gente vê é muito adulto. Vamos colocar sem DI, tá? Adulto só com autismo puro. Porque eu acho que quando envolve DI, deficiência intelectual, eu acho que é mais complicado. E aí eu nem ouso falar, porque eu acho que é uma ferida muito mais aberta. Mas o autista puro, não tenha uma comunidade tão séria, ele aprende. Por mais severo que ele seja, ele consegue ter uma vida bem funcional, bem independente. Eu já conheci vários. Quando você rotula de anjo azul, pode tudo, gente. E por isso que eu saí de todos os grupos de mães, porque eu via coisas que eu falava, meu Deus, não é assim. Está prejudicando o filho, está prejudicando a própria mãe. E eu sou totalmente contra essa romantização do autismo. Porque eu digo, se eu pudesse escolher, eu não viria autista e meu filho não viria autista. Por quê? Porque ser diferente nesse mundo vai trazer, já traz dor normalmente. Viver já não é fácil. Sendo diferente, a gente vai ter mais dor para lidar. Ainda vem preconceito de gente falando que você não tem, que você não parece ter cara de autista, e tudo isso. Então, eu não gosto. Não sei se você lembra de uma reportagem que teve de uma mãe que parece que anda de bicicleta durante 12 horas com o filho. E aí, eu estava ali aqueles comentários, e eu, ainda mais psicóloga em formação que eu sou hoje, já me incomodava antes. Hoje, ainda estudante de psicologia, isso me mata, né? E o povo, mãe guerreira, meu Deus, isso é surreal. Essa mulher pedalar 7, 8 horas por dia, com esse menino atrás, esse menino tem que aprender que ele não é o centro do mundo. Tem estratégias para ensinar para ele. Agora, a pessoa vai se matar, ela vai se mutilar pelo outro. A gente não deve fazer isso nem por um filho. É aquela situação do voo, você está no voo e quando a moça fala da despressurização caindo as máscaras, coloque em você primeiro para depois colocar no outro. Você não consegue salvar o outro se você não estiver bem. Então é isso. Achei muito interessante. A Rosângela coloca isso também. Pedro é pessoa antes de qualquer pessoa, qualquer coisa, não é anjo. Tem suas qualidades, defeitos como todas as pessoas. Limite e tempo respeitado como pessoa. Romantizar o TEA é impedir a autonomia. Eu fiz essa pergunta porque, como eu já tinha falado para você, as questões que estão relacionadas ao autismo eu vejo muito mais que acabam interferindo no diagnóstico, interferindo nas intervenções, e aí acaba sofrendo com isso a criança, né? Nesses casos das mães, também, porque a mãe acaba se tornando, ela acaba trazendo para ela essa capa de guerreira, né? E como você falou, não tem terapia, não tem... muitas vezes a mãe é deixada de lado e ela é vista quando ela percebe esses rótulos que estão dando para ela acha que ela tem que dar conta de tudo, que ela tem que, e às vezes não vai buscar um tratamento porque acha que tem que aceitar o seu filho assim, né? Que se eu buscar um tratamento, estou tentando tirar ele do espectro, eu já vivenciei esta fala, né? Que tem que aceitar. E trabalhar com a aba é muito isso, né? Eu trouxe o professor Luciano falando, inclusive ele falava que até o autista tem que ter regras, tem que colocar em casa para fazer as coisas, tem que ter funcionalidade. E eu acho que você trabalhar com a aba é isso, é você conseguir deixar essa pessoa funcional, né? Então, quando você encara com a realidade ali, porque todo mundo tem, né? Todos nós temos algumas habilidades,
habilidades para algumas coisas e déficits em outras. Então, quando a gente avalia, você vê as potencialidades e aquilo que você precisa trabalhar, seja em pessoas autistas ou não, a pessoa só tem a ganhar, né? Agora, enquanto você encoberta isso, romantizando, né, em qualquer tipo de deficiência, de condição, eu acredito. E ver você falando isso, eu acho interessante, porque você é autista e você é mãe, né? Então, assim, você tem propriedade para falar em relação a essa questão. Eu queria colocar só duas coisas, Simone. Primeiro que Pedro da Rosângela é um fofo que eu amo. Depois fala uma live com Rosângela, que a Rosângela é de um conhecimento maravilhoso. Ela é uma avó, assim, que maravilhosa, uma pessoa que eu tenho no meu coração. Pedro é maravilhoso. E em relação a essa questão da mãe, da questão que você fala do anjo, de romantizar, eu acho que até nisso o meu autismo me salvou. Porque eu nunca liguei para esses rótulos que as pessoas queriam de mim. Uhum. Então, por exemplo, meu filho, Pedro, eu ia fazer aba com ele no supermercado, em shopping. Porque eu dizia assim, ele tem que generalizar. Então, não adianta eu ficar aqui só em casa fazendo com ele aqui e ele chegar na rua dar um piti. Uhum. Só que eu já sabia todo o programa do que eu ia fazer. Eu sabia que ele ia fazer, já ia preparada. E eu fazia cara de paisagem. As pessoas passavam olhando e eu não estava nem aí. Porque meu foco ali era ensinar meu filho. Não era preocupar com o que os outros estavam fazendo, ou comentando, ou olhando. Então, acho que isso também, o meu autismo me salvou disso também. De não estar muito ali preocupada com essas opiniões e com esses rótulos que tentam colocar, né? Uhum. A Sayonara está falando aqui, assunto maravilhoso, grande aprendizado. Obrigado, Michele, pela partilha. A Sayonara... Gente, Sayonara, vou pedir para vocês, tá? Os meus 2 livros, eles estão à venda, podem entrar em contato comigo, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, que eu passo para vocês o link, tá? Isso. Os 2 livros são bons. Eu acompanho lá, às vezes você coloca algumas partes, né, bem profundas, muito que você coloca, assim você consegue utilizar as palavras para se expressar, né, de uma forma bastante comovente. Ah, obrigada. A Rosângela está falando aqui também sobre Michele, minha mestra, com ela aprendi a enxergar com mais clareza a invisibilidade do TEA. Que lindas. Michele, estamos a 1 hora já de live, uma conversa muito boa, bastante produtiva. Eu queria agradecer você pela partilha, que eu tenho certeza que foi assim, muito enriquecedora. Essa live fica salva, então as pessoas vão compartilhando as visualizações, elas sempre vão triplicando, se multiplicando, né? E eu acho que o objetivo das lives é esse, a gente trazer conhecimento para as pessoas, né? Que a gente possa auxiliar mais pessoas para que conheçam, para que acenda a luzinha, né? Acenda o ponto de interrogação da dúvida e que vá procurar saber se é ou se não é. Se abrir, eu sempre falo assim, se acendeu uma luz, né? Se acendeu uma dúvida, não fique na dúvida. Sim. Vai atrás. E eu queria só deixar um recado final, Simone, pelo seguinte, um laudo, é lógico que a gente tem a questão de se reconhecer, de se aceitar melhor, de saber que não foi culpa sua em muitas situações, mas o principal objetivo de um laudo é procurar ajuda. Depois que eu tive meu laudo, comecei a fazer terapia cognitivo-comportamental e a minha vida se tornou outra. As medicações foram diminuídas, eram muitas medicações. Então, está sentindo necessidade, gente? Procura ajuda, procura um psiquiatra que é o especializado para poder dar esse tipo de laudo, tá? Faz as avaliações com os neuropsicólogos e vão ser felizes, que é possível. A Rosângela falou que foi rápido demais. Faço outra rapidinho. Obrigada, Simone. Obrigada, Dani. Amo estar com você. Que linda, Rosângela. Com certeza a gente vai fazer outras. Eu ainda quero que a Michele venha para a gente falar sobre teus livros, que eu acho assim que eu ainda não li pessoalmente, mas depois quero conversar com você para estar aqui adquirindo. Mas o que eu tenho acompanhado quando você compartilha, como eu já falei, assim, é muito
É muito interessante. A Sayonara também ficou querendo mais. Pessoal, vocês podem estar acompanhando a Michele também. Você tem Facebook e tem Instagram também, né, Michele? Eu estou colocando bastante vídeo no Instagram, Michele Malab. Facebook eu estou deixando um pouquinho de lado, que tá um clima muito pesado lá, de política, não gosto das coisas, então eu estou preferindo ficar no Instagram. Me sigam lá no Michele Malab. Eu coloco bastante vídeo bacana, de dicas, coloco vídeo com o Pedro também, para quem não conhece o Pedro. Então, acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha lá. E Pessoal, muito obrigada, Simone, pelo convite. Obrigada a todo mundo que estava aqui assistindo. Beijão na Rosângela. Gente, eu sou puxa-saco da Rosângela mesmo, porque ela é meu amor. Ela está fazendo propaganda aqui dos livros, ó, da Montanha Russa e Menina Asp. Para outubro, o lançamento do terceiro. Obrigada, Rosângela. Pessoal, então, eu quero agradecer mais uma vez a Michele por estar aqui com a gente, compartilhando tudo isso. E quero agradecer vocês que estiveram aqui conosco, a Rosângela. Seja bem-vinda, Rosângela. Toda sexta-feira eu estou fazendo live aqui com alguns convidados e a nossa intenção é essa, é compartilhar conhecimento, né, com todos. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Michele. Nós encerramos por aqui a nossa live de hoje. Tchau, tchau. Obrigada, Simone. Beijo, tchau. Beijo.